Para que serve o mercado financeiro? Olá, me chamo Rian Tavares e antes da gente começar esse vídeo, por favor, se inscreva aqui no canal. Esse é meu primeiro vídeo de muitos, espero eu, e também curta, que vai me ajudar bastante aqui. Qual é o grande objetivo de uma instituição financeira? Qual é o grande objetivo do mercado financeiro? É pegar o dinheiro dos poupadores, quem tem dinheiro sobrando, e dar para quem está precisando de dinheiro. Quem hoje é o maior devedor do Brasil? É o governo brasileiro, que deve mais ou menos 6 trilhões de reais. E o governo está sempre pedindo dinheiro. Quem mais precisa de dinheiro? Todas as empresas. As empresas captam recursos com diversos instrumentos que o mercado financeiro dá. Bem, então, existe gente que tem dinheiro sobrando e quem precisa, o mercado financeiro, as instituições financeiras são as responsáveis por transferir esses recursos. Mas no Brasil tem uma coisa engraçada. No Brasil eu tenho esse mercado dominado por apenas poucas instituições. Então, se eu tenho apenas 5 instituições sendo a ofertante do dinheiro, porque 90% do dinheiro do brasileiro estão nos bancos, concorda comigo que o preço desse dinheiro vai ser mais alto? O que acontece, por exemplo, se você na sua cidade tivessem apenas 5 postos de gasolina, 3 postos de gasolina, ao invés de 10 postos? O que ia acontecer com o preço da gasolina? Ia ser mais alto ou ia ser mais baixo? Então, quando eu tenho poucas instituições dominando um determinado tipo de mercado, o preço desse mercado, o preço desse produto sobe. E qual é o preço do dinheiro? O preço do dinheiro, ele é os juros. Então, se eu quero colocar o meu dinheiro para render e não gastar agora, eu estou abrindo mão do meu consumo presente em detrimento do consumo futuro, eu quero ser remunerado por isso. Mas aí que tá. Como eu tenho apenas 5 instituições dominando esse mercado, quanto custa um empréstimo médio no Brasil? Quanto, na média, o brasileiro paga de juros? Você sabe? Hoje, a pessoa física brasileira, o investidor ou a pessoa individual, paga, na média, 38% de juro ao ano. 38% de juro ao ano. A empresa, na média, no Brasil, paga 20%. Então, no Brasil, não tem aquela situação de que tem o pouco endividado, o médio endividado. Ou você tem zero dívida, ou você tem muita dívida, porque esses juros vão crescendo e vão crescendo de uma forma que você fique sufocado. Então, hoje no Brasil você tem esse problema, mas por isso que tem muitas empresas que estão começando a existir para que eu consiga oferecer para quem quer dinheiro emprestado um juro mais baixo e também para quem está remunerando esses depósitos receba algum retorno adicional. Porque imagina só, sabe quanto o banco paga para pegar dinheiro emprestado? Lembra daquela taxa Selic, que imagino que muitos devam ouvir, taxa Selic ou taxa CDI? Ela nada mais é do que quanto o banco paga para pegar dinheiro emprestado. Então, se por exemplo o banco A, ele, por algum motivo, mais pessoas sacam dinheiro do que aportam em um determinado dia, ele precisa ligar para o banco B para que no dia ele não fique negativo. Então ele vai ligar para o banco e vai pedir um dinheiro emprestado por um dia. Quanto vai custar esse empréstimo? Taxa Selic. E ela é regulada pelo Banco Central. Então o Banco Central ele define essa taxa e vai definir o custo do banco. Então se a Selic sobe, concorda comigo que o custo do banco também sobe? Então se a Selic vai de 5 para 10, o banco vai emprestar para você ao invés de 25, 30. Então, quando a Selic sobe, isso influencia muito o mercado também. Então, de toda forma, o mercado financeiro serve para transferir recursos de quem tem sobrando para quem precisa. Uma forma mais tradicional é essa que eu expliquei sobre esses empréstimos bancários. E como você faz isso? Por exemplo, se você vai no banco e aplica num CDB, CDB, Certificado de Depósito Bancário, você está emprestando dinheiro para o banco para que aí ele empreste esse dinheiro para alguém. O banco te remunera uma taxa, que geralmente é o CDI, ou algo atrelado ao CDI, que a níveis de hoje está próximo de 12%, e ele empresta para alguém a quanto? 30%. A diferença entre a taxa que o banco cobra e a taxa que o banco paga é o chamado spread bancário. Spread vem de diferença em inglês. Então o banco ganha pelo menos uns 20% ao ano em cima dos depósitos, em cima dos clientes, para poder emprestar. É uma taxa muito alta, uma das maiores do Brasil. E uma outra forma de você emprestar, transferir de recursos de quem tem sobrando para quem precisa, é quando você vira dono de alguma coisa. Então, quando você vira dono, é que a gente chama de renda variável. Então, imagina que você comprou um restaurante, virou sócio de um restaurante. Você sabe exatamente o lucro desse restaurante no ano que vem? Você não sabe exatamente, né?
Mas, se você emprestar esse dinheiro para o restaurante, você sabe exatamente que é o juro desse restaurante, certo? Está emprestando dinheiro. Você vai receber todo ano, só se caso o restaurante quebre, aí de fato você não recebe. Mas da renda variável, você não sabe o lucro. O que é mais arriscado? Algo que a renda varia ou algo que a renda fixa? Né? É logicamente algo que a renda varia. Então, dado isso, as duas formas de você transferir recursos no mercado financeiro de quem tem dinheiro sobrando para quem precisa é através de empréstimos, está emprestando dinheiro para alguém, ou você vira dono de alguma coisa. Essas são as duas formas. Daí, renda fixa, você tem vários instrumentos que a gente vai falar em outros vídeos, e renda variável, quando você vira dono de alguma coisa, são as famosas ações. A ação é a menor parte de uma empresa. Então, se você compra a ação da Petrobras, você virou sócio da Petrobras, com direito a dividendos, que são os lucros, né? Parte dos lucros, com direito a votar em assembleia, em alguns casos de ação. Então, aí você consegue, você é o começo do mercado financeiro. E lógico, em 5, 10 minutos não tem como a gente explicar tudo para você do mercado financeiro. Mas essa é a introdução. Ou você empresta dinheiro para alguém, ou você vira dono de alguma coisa. E acompanhe todos os vídeos aqui para você entender quais são as formas de emprestar, quais são as formas de ser dono de investimentos no mercado financeiro, ser dono de um shopping, ser dono de empresas. E qualquer feedback, por favor, comente aqui no vídeo. E tamo junto, galera. Valeu!